Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma live da série Por Dentro dos Resultados, que é um projeto do Infomoney em que a gente convida executivos de importantes companhias da Bolsa Brasileira para que eles possam falar sobre balanços e sobre perspectivas. Essa é a 28ª live dessa nova temporada do PDR e eu vou conversar agora com o Fábio Cefali, que é o diretor de Relações com Investidores da M. Dias Branco. Fábio, obrigado mais uma vez por sua participação aqui com a gente. Figo, muito obrigado. É sempre um prazer participar desse evento com vocês. Boa, antes de eu passar a palavra para que o Fábio possa fazer um resumão, né, uma introdução de como é que foi esse segundo trimestre para M. Dias Branco, eu quero passar alguns recados para você que está assistindo a gente. O primeiro deles é que se você ainda não deu o seu like nesse vídeo, por favor, dê. O segundo é que se você ainda não for inscrito no canal do Infomoney aqui no YouTube, se inscreva, assim você fica sabendo sempre que uma nova live começar. Não se esqueça de clicar no sininho que tem abaixo aqui do player. Como eu falei, essa é a 28ª live dessa temporada, mas até meados de setembro a gente vai ter cerca de 35 lives. É bastante coisa, é bastante conteúdo. Quem tiver inscrito aqui no canal não vai perder. E o terceiro recado é para mandar dúvidas para que o Fábio possa responder na sequência da apresentação dele, por favor, façam isso usando o link do Slido que está aqui na descrição do vídeo e também no chat. Lá vocês podem mandar perguntas de forma anônima ou não, e também podem votar em perguntas que já foram feitas por outros leitores, assim eu fico sabendo quais são os temas de maior interesse de vocês. Bom, recado dado, por favor, Fábio, fica à vontade para fazer sua introdução. Obrigado, Figo. Eu vou fazer uma apresentação sucinta e na sequência, como você colocou, a gente passa para as perguntas. Eu trouxe aqui um material, acho que você já deve estar vendo, né? Vamos lá. Os resultados do segundo trimestre de 2021 foram muito bons, mostraram uma recuperação importante ao longo dos primeiros 6 meses do ano. No 2T, nós atingimos uma receita líquida de 1,9 bilhão de reais e entregamos um EBITDA 253% maior que o primeiro trimestre desse ano. A receita bruta dos lançamentos de biscoitos cresceram 45% versus o primeiro tri desse ano e 55% versus o mesmo trimestre do ano passado. E somos uma empresa de consumo, então a inovação é um driver importante de receita e esse driver tem funcionado muito bem, né? Num cenário de alta de custos elevados, nós conseguimos melhorar o nosso preço médio em 5% versus o primeiro trimestre de 2021 e 25% versus o segundo trimestre de 2020. Isso aqui é o conjunto de alguns repasses e um trabalho muito forte que tem sido feito no mix, tanto mix de canais quanto mix de produtos e marcas. O market share de biscoitos apresentou uma recuperação no curtíssimo prazo de 0,7 ponto percentual, de março a junho, e a mesma coisa para massas de 0,9 ponto percentual do segundo bimestre para o terceiro bimestre de 2021. Os volumes vendidos apresentaram crescimento de 26% versus 1T e uma queda de 16% versus o segundo trimestre de 2020. Aqui é importante fazer um parênteses. No segundo tri do ano passado e no terceiro tri do ano passado, foi aquele momento de início de pandemia que as pessoas se estocaram muito, principalmente com alimentos, e o auxílio emergencial acabou criando uma situação de demanda atípica e temporária nesse intervalo entre o 2T e o 3T de 2020. Então, acaba sendo uma base de comparação pouco comparável, né? Quando a gente olha o 2021 com 2020. Tivemos avanços importantes num conjunto de ações para recuperação da receita e melhora de rentabilidade ao longo dos primeiros 6 meses desse ano. As despesas reduziram estruturalmente. No segundo trimestre, as despesas representaram 23% da nossa receita líquida, menos do que o 1T21 e menos do que o 2T20. O EBITDA cresceu 253% versus 1T21 e apresentou uma queda na comparação com o ano passado, principalmente em função do impacto desfavorável do câmbio nos nossos custos. A margem EBITDA foi melhor
que a do primeiro trimestre desse ano e um pouco abaixo da do segundo trimestre do ano passado. O lucro líquido seguiu exatamente a mesma tendência do EBITDA e com a recuperação dos volumes nós melhoramos a nossa utilização de capacidade nas 15 fábricas da M Dias. Esse gráfico ele mostra uma recuperação gradual e sequencial dos nossos resultados ao longo dos primeiros 6 meses desse ano. Os volumes têm apresentado uma tendência de melhora de janeiro a junho. O preço médio também melhorou de janeiro a junho. E o resultado de melhora de volume e melhora de preço médio é melhora de margem bruta, que é o que a gente observa aqui ao longo do segundo trimestre. A margem bruta foi de 25,3% em abril para 29,7% em junho. Como eu coloquei no início, aqui é importante destacar os lançamentos. Os lançamentos de biscoitos contribuíram com 68,9 milhões de reais na nossa receita, 55% melhor do que no ano passado, e estruturalmente nós observamos aqui que os lançamentos têm contribuído cada vez mais com os nossos resultados. Alguns exemplos: wafers, torradas, sequilhos e rosquinhas são produtos com preço médio superior a R$ 9,00, R$ 9,00, R$ 10,00, R$ 12,00 e R$ 27,9 por quilo, que é um preço médio superior ao da M Dias na nossa estratégia de crescer com produtos de maior valor agregado, aumentando as nossas margens. Um canal novo para M Dias é o e-commerce, ainda pouco relevante, mas que tem se mostrado muito promissor. As nossas marcas têm se mostrado muito competitivas nesse canal, e aqui só alguns exemplos em algumas das principais plataformas. A M Dias ela já tem uma participação de mercado relevante, como aqui na Corner Shop, de 25% em biscoitos salgados. Indo agora para a lucratividade, olhando margem EBITDA e EBITDA nominal, né, ambos um pouco abaixo do que a gente teve no ano passado, principalmente em função do aumento dos custos, pela alta das commodities em dólar e pela desvalorização do real, mas um olhar aqui dos primeiros 6 meses do ano, nós vemos uma recuperação, tanto em EBITDA nominal, como em margem EBITDA. E para finalizar essa introdução, a empresa segue com um balanço muito sólido, um nível de endividamento baixo. Encerramos o segundo trimestre com uma dívida líquida pelo EBITDA de 0,5, mesmo patamar do 1T e mesmo patamar do 2T20, e a M Dias Branco mantém o seu rating AAA emitido pela Fitch. Então, Figo, aqui foi realmente poucos minutos para a gente tocar nas principais questões do trimestre. Acho que agora a gente já pode partir para as perguntas. Boa, foi bem explicadinho, bem sucinto. Vou começar com as perguntas, só lembrando quem está assistindo a gente, para mandar suas dúvidas para que eu possa repassar aí na medida do possível para o Fábio. Por favor, façam isso usando o link do Slido. A gente já está com ele aqui na descrição do vídeo e também no chat. Eu vi que já chegaram algumas perguntas ali no Slido. Antes de eu começar a fazer as perguntas dos leitores, eu queria já te pedir para falar um pouco sobre cenário. Né, como é que você está vendo 2021 para as operações da M Dias Branco? Você comentou no começo da sua apresentação que teve aquela questão de 2020, foi um período bem atípico, né, especialmente segundo trimestre de 2020, quando a pandemia começou e as empresas ainda estavam entendendo o que era aquilo, qual que era o momento, o que ia acontecer dali para frente. No caso específico de vocês, a gente viu nos trimestres seguintes que foi uma demanda maior, né? As pessoas acabaram consumindo mais alimentos nesse período de pandemia. Como é que estamos agora em 2021, já que a gente não tem aquela ajuda que a gente teve em 2020 em relação ao auxílio emergencial? As questões econômicas continuam aí desfavoráveis, né? Desemprego continua alto, a renda da população diminuindo, a taxa de juros subindo, inflação muito alta. Como que vocês veem esse cenário? Como que isso está afetando as operações da companhia como afetou no segundo trimestre, como devem afetar até o final desse ano? Sim, é um cenário que ainda exige cautela, pelas questões que você colocou e também pelas questões que impactam os nossos custos, né? O real
a 5,20, 5,30, ainda volátil, né? As commodities ainda sobem em dólar, então isso acaba impactando os nossos custos, então é um cenário ainda volátil e que exige cautela, né? Mas quando a gente olha os resultados da M Dias, com muito foco em execução, planos que estão sendo muito bem executados, todo um trabalho que foi feito para a gente reduzir estruturalmente as nossas despesas, tanto as despesas administrativas quanto as despesas com vendas, né? A nossa estrutura de custos também está mais eficiente, estamos precificando cada vez melhor, lançando produtos de maior valor agregado, ou seja, a M Dias ela tem um conjunto de iniciativas e uma infraestrutura, né, além das nossas 19 marcas, que permite a gente navegar bem nesse contexto que ainda está bastante complicado, né? Então, por isso que a gente já conseguiu ver uma recuperação gradual e sequencial dos nossos resultados ao longo dos primeiros 6 meses do ano, melhorando o volume, melhorando o preço médio e, consequentemente, melhorando as nossas margens. Dois pontos aí da sua introdução e do que você falou. O primeiro, até chegou uma pergunta sobre isso no slide, que é sobre câmbio, né? Você citou essa questão do dólar tá 5,20, 5,30, ainda volátil. Se você puder explicar, e o leitor até perguntou isso no slide, como é que o câmbio afeta as operações da M Dias. Se não me engano, tem a questão da importação de trigo que vocês precisam fazer. Se você puder contar um pouco sobre isso, por que o câmbio impacta as operações da empresa. E o segundo ponto que eu queria pegar é em relação a preços, que você comentou também na sua apresentação. Vocês tiveram um aumento de preço médio, está citando essa questão das marcas com maior valor agregado. O que levou isso? O que levou a alta do preço médio e por que vocês estão também querendo focar mais nessas marcas de maior valor agregado? Tá, o câmbio, Figo, ele é importante, mais do que importante, ele é relevante nos resultados, porque 60% dos nossos custos são cotados em dólar, né? Principalmente trigo e óleo de palma, aí tem cacau, tem açúcar, tem amido, tem um pouco de embalagem também. Então, quando o real desvaloriza, a gente tem um impacto direto nos nossos custos, né? Que é o que aconteceu desde o início da pandemia, quando o dólar foi lá de cerca de 4,20, 4,30 para quase R$ 6 e estabilizou nesse patamar de 5,20, 5,30, 5,40, né? Então houve um impacto substancial dos custos entre o primeiro trimestre de 2020 e hoje, né? Então, uma das formas da gente mitigar esse impacto é via precificação, né? Então, a gente fez alguns reajustes de preços desde o ano passado com o único intuito de recompor as margens, né? A desvalorização do real no ano passado foi algo que aconteceu, foi rápido e foi um movimento muito intenso, que impactou, assim, em 2, 3 meses, os nossos custos foram impactados, né? Os reajustes de preços, eles são feitos de forma mais gradual, né? Por isso que lá no quarto trimestre a gente acabou até vendo um impacto mais relevante nos nossos custos, e agora, a partir do começo desse ano, a gente já começa a ver uma melhora gradual das margens, né? A questão de precificação, além desse foco de mitigar o impacto do câmbio, a gente está com uma infraestrutura muito mais robusta, com mais inteligência, com mais informações, informação do consumidor, informação de mercado, né? A gente fez um trabalho grande com algumas consultorias ao longo do ano passado para dar mais robustez ao nosso processo de precificação, que a gente acaba chamando que é o processo de pricing, né? Mas que nada mais é que o processo de precificação da empresa, né? E melhorar a precificação não é só aumentando o preço, né? Envolve também todo um trabalho de mix de canais, mix de produto e os lançamentos, né? Então, quando a gente olha assim, a nossa estratégia é uma estratégia de crescimento com lucratividade. A lucratividade vem também de uma melhor margem bruta, que vem de ter produtos com maior valor agregado, como os snacks que a gente lançou na marca Piraquê, alguns biscoitos novos na marca Piraquê, o relançamento da linha de grano duro da Adria, que a gente relançou essa linha com
com novas embalagens, com outras iniciativas em ponto de venda. Então, assim, é todo um conjunto que existe para melhorar a nossa precificação. Aí, né, nessa sua explicação, 2 pontos que acho que a gente até falou nas outras vezes que você conversou aqui com a gente, mas eu acho sempre legal explicar, que é a questão do trigo. Muita gente se pergunta, poxa, mas por que é preciso importar trigo aqui no Brasil, né? Um país tão forte no setor agro, não tem trigo suficiente, é preciso exportar, é preciso trazer de fora esse trigo para vocês darem conta da demanda aqui no país, né? Sim, o Brasil consome cerca de 12 milhões de toneladas de trigo por ano, né? A produção local é de 6 milhões de toneladas, então essas outras 6 milhões de toneladas são importadas principalmente da Argentina e também dos Estados Unidos, do Canadá, da Rússia e de alguns outros países, né? A M Dias, como ela tem um portfólio muito amplo, que vai desde a farinha de trigo até torradas, né, passando por biscoitos e por massas, a gente usa vários tipos de trigo e faz várias combinações, né? Então, a gente compra trigo no Brasil, compra trigo na Argentina, compra trigo no Canadá, nos Estados Unidos, eventualmente também na Rússia, né? Então, assim, é um insumo que ele é cotado em dólar. Então, o insumo sobe de preço em dólar, isso impacta o custo, o real desvaloriza, isso também impacta o custo. E tem alguma operação de hedge que vocês fazem para se proteger contra essa variação muito forte do dólar? A gente, via de regra, a gente tem 4 meses de estoque de trigo entre o que está em trânsito e o que está nos nossos silos, né? E temos moinhos e silos em várias regiões do Brasil, e desde julho do ano passado a gente passou a fazer hedge cambial, né? Então a gente tem proteção por alguns meses, né? Isso acaba dando uma melhor visibilidade de qual vai ser o custo nos próximos meses e facilita a nossa gestão de preço, ou seja, reduz a volatilidade do insumo em reais nos nossos resultados. Legal, no slide chegaram já algumas perguntas. A primeira delas é em relação à redução de despesas. Você já citou aí que vocês fizeram uma série de iniciativas para conseguir reduzir essas despesas e vem reduzindo ao longo dos últimos trimestres. Acho que se você puder detalhar um pouco quais foram essas iniciativas, né, que estão ajudando a empresa a reduzir despesas. No ano passado, Figo, nós fizemos um projeto que nós damos o nome de Multiplique, que envolveu todas as áreas da empresa, passou por todos os processos da empresa, teve a supervisão do conselho de administração, da diretoria estatutária. Foi um projeto de 12 meses, né? Que nós definimos quase 200 iniciativas em custos e despesas para buscar uma maior eficiência e produtividade. Então, nós revisitamos todos os turnos nas fábricas, renegociamos algumas tarifas com parceiros, revisitamos algumas condições em contratos, estrutura, ou seja, foram quase 200 iniciativas, né? Tivemos o apoio de uma consultoria também, e nós capturamos um valor de quase 400 milhões de reais anualizado, né? Então, a forma mais fácil de entender esse projeto é que entre 2019 e 2021, a M Dias reduziu estruturalmente a sua base de custos e despesas em 400 milhões de reais, né? Então, aquele slide que eu mostrei que o percentual das despesas pela receita líquida caiu do primeiro para o segundo TRI, do segundo TRI do ano passado para o segundo TRI desse ano, é basicamente resultado de todo esse trabalho que foi feito ao longo de 2020. Tá respondido aí. O Frederico mandou uma pergunta no slide falando sobre o programa Multiplique, né? Ele diz assim: considerando os ganhos de eficiência do programa Multiplique, caso o câmbio e o trigo permaneçam estáveis, quanto tempo levaria para a companhia repassar o custo? Essa pergunta ela não é tão simples de ser respondida, né? A gente pode fazer uma conta rápida aqui, olha, se
se eu aumentar X% os preços, no tudo mais constante, eu volto para uma margem no patamar histórico, né? Só que não é bem assim. Se você aumentar muito o preço, perde volume, aí tem desalavancagem operacional, ou seja, tem alguns outros fatores, né? Mas o que eu posso dizer aqui para o Frederico é que, assim, o nosso foco esse ano, né, é um ano, como a gente comentou antes aqui, Figo, assim, é um ano ainda volátil, com uma série de dificuldades, né, principalmente nas questões externas à empresa, né. O nosso foco é recuperar gradualmente, sequencialmente os volumes, melhorando o preço médio e melhorando gradualmente as nossas margens, né, muito parecido com o que a gente viu ao longo do primeiro semestre. Mas acho que o mais importante aqui do Multiplique, assim, é que ele foi um programa estrutural, né? Uhum. As reduções que foram, os ganhos de produtividade e eficiência são ganhos estruturais, que não tem uma relação com câmbio, com o ambiente externo, né? Foi um trabalho interno, então são questões estruturais. E é um programa permanente, ele continua? O programa ele encerrou, ele teve data de início e término, né? Foi de janeiro a dezembro de 2020, né? Então nós concluímos o programa e os ganhos eles já estão estruturalmente capturados na M Dias, né? Nesse ano nós estamos conduzindo algumas outras iniciativas, né? Além daquelas que foram feitas no ano passado. Então a gente está revisitando a nossa estrutura, estamos tirando do portfólio alguns SKUs com margens baixas, né? A gente está renegociando algumas tarifas também. Então, tem algumas outras iniciativas que estão sendo realizadas ao longo desse ano, mas em adição a tudo que foi feito com o Multiplique no ano passado. Perfeito, respondido. Então, aquela pergunta do dólar, só para eu acreditar que eu acabei não falando o nome de quem mandou, foi o Fauzi, mandou aqui no slide, desculpa, Fauzi. O Fauzi mandou, inclusive, uma outra pergunta, que ele quer saber sobre plano de compra de novas marcas. Aí ele emenda, né? Quais marcas têm mais potencial de crescimento e em quais regiões? Quando ele fala plano de compra imagino deve ter alguma relação com M&A aqui, então, provavelmente. Exatamente. Tá bom. Exato. Tá. Que também, inclusive, é a segunda pergunta mais votada aqui no slide. O leitor não se identificou, mas ele pergunta se existe algum projeto de M&A. Imagino que seja nesse sentido, novas marcas relacionadas à compra de empresas. Tá certo. Assim, a M Dias, ela tem um histórico de M&A, né? Algo que começou em 2003, hoje cerca de 60% da nossa receita vem de marcas adquiridas, né? De empresas adquiridas, e a mais recente é a Piraquê, que foi adquirida em 2018, que representa hoje aproximadamente 10% da nossa receita, né? Então, assim, esse eu diria que guardando aqui toda... pela natureza, né, desse tema, a gente nunca pode entrar em muitos detalhes, mas o que eu posso dizer é que é algo que faz parte da nossa estratégia, a gente mantém uma agenda ativa, com participação do conselho, né, e algo assim totalmente alinhado com a nossa estratégia de crescimento com lucratividade, né? Então, nós avaliamos oportunidades nas categorias em que já atuamos, eventualmente outras categorias. Então, o que eu posso colocar aqui assim, é que sim, temos uma agenda ativa e que é compartilhada com a diretoria estatutária e com o conselho de administração. Você citou na introdução, Fábio, que o nível de endividamento da empresa continua baixo, né, em 0,5 vezes dívida EBITDA, né? E aí, como é que está o caixa da empresa? O nível de endividamento está baixo, mas o caixa está robusto? Se por acaso vocês fossem fazer algum plano de M&A, teria dinheiro suficiente ou teria que ser feita alguma oferta ou alguma captação para conseguir recursos para isso? Obviamente depende do M&A, né? Caso a caso depende do tamanho, mas o que eu posso te dizer com relação ao caixa é que a empresa segue com caixa muito robusto, né? Com nível de alavancagem baixo de 0,5, rating AAA, ou seja, é um caixa, um balanço que nos habilita a fazer investimentos tanto
na via orgânica quanto na inorgânica. Agora, pegando um outro ponto que você comentou, que é em relação ao e-commerce. Chegou uma pergunta no slide, o leitor também não se identificou, mas ele quer saber qual é o plano da M. Dias Branco para crescer em e-commerce e se há alguma chance da empresa lançar um marketplace próprio. Olha, hoje não temos um marketplace próprio, né? Essa é uma agenda nova na M. Dias, ela já estava no nosso plano estratégico, mas não era um dos itens prioritários. Eu diria que a pandemia acabou catalisando essa agenda, né? Lá em março, abril, quando em função de tudo que aconteceu, as pessoas, os consumidores começaram a comprar mais alimentos nas plataformas, como essas que eu mostrei na apresentação. Acho que a M. Dias conseguiu se mexer rápido, né? Nós montamos um time, trouxemos alguns profissionais do mercado, fomos assim experimentando como é que esse mundo funciona, colocamos as nossas marcas mais fortes, como Piraquê, Adria, Vitarella, a aceitação foi muito boa, né? Aí acho que assim, assim, uma boa notícia acabou trazendo uma melhor, né? Então é algo que tem um faturamento ainda baixo no todo da M. Dias, mas que tem mostrado um nível de crescimento bem acelerado, né? Recentemente nós fizemos uma parceria com a Ambev na plataforma de B2B da Ambev, que é o BIS, né? Com a marca Piraquê. Agora em setembro nós vamos começar a vender Piraquê também no Zé Delivery. Então assim, a gente tem assim prospectado várias oportunidades, né? Com um time bem formado, com um pessoal que conhece muito do assunto, e acho que assim, o mais importante hoje é ver que as nossas marcas elas têm apresentado uma aceitação muito boa, né, nesse canal. Chegou uma outra pergunta no slide, que o leitor quer saber quais são os investimentos previstos para 2021 e 2022. Olha, até agora nós investimos 100 milhões de reais em CAPEX, né? Não temos nenhum plano, diria que relevante, como uma nova fábrica, pelo menos até o momento não, né? E quando tivermos, obviamente, isso vai ser devidamente comunicado, mas assim, historicamente, a M. Dias ela investe em cerca de 3, 4% da sua receita líquida em CAPEX, principalmente em produção, em tecnologia, em distribuição. Por falar em fábricas, chegou uma pergunta aqui no slide que eu achei bastante interessante. O leitor também não se identificou, mas ele pergunta se existe algum plano de contingência para a crise energética nas indústrias. A gente está vendo esse movimento que está bastante chama bastante atenção das pessoas, não só das pessoas físicas que precisam de energia e tem essa sombra do apagão que sempre existe aqui no Brasil, mas principalmente para as indústrias, né? Como que fica isso? Existe, de fato, algum plano de contingência caso essa crise energética que o país está passando piore? Tem, assim, a gente obviamente tem um impacto em custo, né? Porque a energia sobe, o preço sobe, acaba impactando os nossos custos. A gente tem mais de 10 fábricas no Brasil, então existe aí alguma flexibilidade para assim, realocar a produção, não é algo que você faz de um dia para o outro, né? Mas se for necessário, isso é possível. A gestão de estoques também é uma outra forma de mitigar e evitar algum tipo de ruptura no abastecimento aos clientes. Nas fábricas nós temos geradores, então você tem aí um outro caminho de proteção ou para mitigar eventuais interrupções. Então, existe sim aí um conjunto, né? Não é só um botão que vai ser apertado, mas existe aí um conjunto de iniciativas e de proteções, sim, já instalados na empresa, que vai desde você pode ter um nível, aumentar o nível de estoque e pensar numa realocação da produção entre as fábricas. Mas isso é uma coisa que vocês vão ter que pensar caso aconteça. Vocês não têm, por enquanto, nenhum plano de contingência, que se acontecer algo, vocês colocam em prática, já tá definido quais são as medidas.
Não, a gente sabe o que tem que fazer, porque assim, a gente tem um planejamento que é o que a gente chama de SNOP, né? Que é o planejamento de produção e demanda, né? Então, assim, a gente tem que ter já um número de produção até o final do ano. E aí, quando a gente faz essas contas, a gente já coloca, a gente já considera quais são os fatores de risco, né? Boa, respondido então. O Marcelo, ele pergunta sobre market share. Ele quer saber se a empresa perdeu market share, e aí eu imagino que deve variar de marca para marca. E ele também pede para você comentar um pouco sobre a substituição da carne por massas. Um movimento que a gente está vendo bastante interessante no Brasil, porque, enfim, a inflação está super alta, especialmente das carnes. Muita gente está deixando de comprar carne porque está muito caro e está comprando mais massa. Se vocês notaram algum incremento nas vendas por causa disso. Olha, a questão do market share, houve retração, se a gente olhar num horizonte de 12 meses, né? Do 2T20 para o 2T21 em biscoitos e massas. Por que que retraiu? Porque nós aumentamos os preços antes do que o mercado, né? E aí são produtos que têm elasticidade, então você põe preço um pouco acima da concorrência e acaba perdendo volume, né? Então, essa é a principal explicação para a retração em 12 meses. No curtíssimo prazo, a gente recuperou, já conseguiu recuperar um pouco, né? O curtíssimo prazo é do final do primeiro tri para o final do segundo trimestre, né? Então, esperamos que essa seja uma tendência, né? A questão de macarrão versus carne, eu não consigo te dar uma resposta científica, né? Mas pelos nossos, de que isso realmente está acontecendo, que essa é uma migração que de fato está acontecendo, né? Mas o que eu posso te dizer é que do começo do ano até hoje, a gente tem visto uma recuperação dos nossos volumes, né? Tanto em massas quanto em biscoitos. Então, esse pode ser um dos fatores? Pode, eu não descartaria, mas eu não consigo aqui te dizer cientificamente que isso realmente isso está acontecendo. Só para a gente ter algum número, tem como dizer para quanto que caiu o market share de vocês em 12 meses? Caiu, já te falo aqui só um segundo, caiu cerca de 2 pontos, de 2%. Boa. O Marcelo ele emendou com uma outra pergunta sobre exportação. Ele quer saber quais são os planos de aumento de exportação e novos mercados. Como é que anda isso para o futuro? Essa é uma via de crescimento recente para a M Dias. Nós começamos a trabalhar nisso em 2015, né? Aí estruturamos um time, começamos a desenvolver produtos específicos para exportação, trouxemos uma pessoa muito experiente do mercado, prospectamos clientes novos, né? E hoje é algo que representa, dependendo do trimestre, de 3 a 5%, mas que tem apresentado um crescimento de 2 dígitos, né? Então, o plano é a gente manter um crescimento acelerado, focando em países que já estão definidos, que a gente tem clareza de que a M Dias ela vai ser competitiva. Então, dando alguns exemplos, margarinas na África, biscoitos e massas na América do Sul, massas, farinha de trigo, América Central, temos clientes de private label nos Estados Unidos, ou seja, basicamente é nesse conjunto de regiões que nós atuamos, né? Então, assim, a gente está vendo com muito entusiasmo e confiança de que essa via de crescimento vai manter esse ritmo acelerado. Também seria uma forma de hedge natural, né? Se vocês aumentassem a exportação, como vocês têm que pagar, tem custos muito altos em dólar. Imagino que aumentando a receita em dólar também seria um hedge maior para o negócio, né? Sim, quanto mais a exportação crescer, sim. Ainda não é, né? Uhum. Porque o custo ainda em termos nominais é maior do que a receita com as exportações, Uhum. né? Mas é algo que já ajuda, sem dúvida ajuda, porque acaba tendo uma receita em dólar. Boa. O Eduardo de Freitas Gonçalves, ele quer saber, ele gostaria de saber qual a perspectiva da empresa em relação a dividendos.
Eduardo, no ano passado, nós anunciamos uma política nova que começa a valer em 2021, né? E nós aumentamos o payout, que é a parte do lucro que é distribuída, de 40% para 60%, e aumentamos também a frequência de pagamento, né? Até 2020 nós pagávamos uma vez por ano, e a partir de 21 nós pagamos 5 vezes por ano, né? São 4 pagamentos, 4 parcelas fixas de 5 centavos por ação e uma parcela variável para a gente chegar nos 60% de payout. Então, a perspectiva de 20 para 21, sem falar que em termos nominais, porque isso depende do resultado, mas como política é de aumento. Obviamente vai depender dos resultados. Boa, respondida então, Eduardo. Tem uma questão também que eu queria abordar com você, que eu tenho falado com todos os executivos que têm passado aqui comigo no Por Dentro dos Resultados, que é em relação à discussão sobre a reforma tributária, né, que está acontecendo no Congresso. É um assunto bastante difícil, já mudou bastante coisa, né? Já alguns pontos ficaram pelo caminho, outros ainda continuam em pauta. Como é que vocês estão olhando essas discussões? De alguma forma, a reforma tributária sendo aprovada nos moldes que está hoje, ela pode afetar a companhia? Vocês estão de olho nisso? Já estão se preparando para isso? Então, a gente acompanha, né? Só que a gente ainda não tem condições de dar uma resposta, diria que conclusiva, né? Acho que enquanto a gente não tiver algo assim mais detalhado, realmente é muito difícil a gente falar, olha, qual vai ser realmente o impacto, né? Porque são tantas variáveis, né? Que para a gente estimar o impacto positivo ou negativo, a gente precisa ter, eu diria que o texto final, né? Então, vou ficar devendo aqui, Figo, né? Mas quando a gente tiver assim, realmente clareza e falar qual é assim, algo mais conclusivo, aí sem dúvida a gente vai ter condições de dizer assim qual é o impacto, né? O Matheus Solei, ele pergunta, na verdade ele fala sobre uma competidora, uma concorrente específica entrando no mercado de massas, a Camil, e ele quer saber qual a visão de vocês. Eu posso generalizar um pouco mais essa pergunta para cenário de concorrência. Qual o segmento que vocês atuam que tem mais concorrência? Como vocês estão vendo esse crescimento no número de concorrentes nesse cenário aí atual? Olha, os nossos dois principais mercados são massas e biscoitos, né? Biscoitos a gente tem grandes empresas nacionais e multinacionais também, né? Com atuação em todo o Brasil, né? Massas, nós temos principalmente concorrentes nacionais, né? E algumas marcas importadas, né? São mercados maduros, com 99% de penetração nos lares, empresas que estão no mercado há muito tempo, né? Esse movimento da Camil foi um movimento de aquisição, né? Comprou uma marca que é muito importante no mercado de Minas Gerais, mas assim, são empresas muito experientes, muito fortes, que nós respeitamos muito, né? Em mercados muito maduros, né? Que são muito concorridos. Legal, para a gente fechar o nosso papo, chegou uma última pergunta aqui do Eduardo Gonçalves de novo, e ele pergunta se a compra da Piraquê, que você já citou que foi feita lá em 2018, se ela ainda impacta o caixa da empresa, e se sim, quanto tempo que isso não vai ser mais relevante para essa linha do balanço? Vamos lá, ela impacta positivamente pelos resultados, porque a Piraquê, ela, por ser uma marca de maior valor agregado, comparando com as outras marcas da M Dias, ela tem margens melhores, né? Então, estruturalmente, ela impacta positivamente. Se a pergunta foi relacionada ao pagamento da Piraquê, o impacto hoje é mínimo, só falta um pedacinho da parcela retida, mas é algo que não é material, né? Foi uma transação de 1,5 bi, né?
e assim, quase tudo já foi, praticamente, dá para arredondar aqui que tudo já foi pago, né? Boa, respondido então, Eduardo. É isso, eu queria agradecer Fábio Cefalio, diretor de Relações com Investidores da M. Dias Branco. Obrigado pelo seu tempo, por ter vindo aqui mais uma vez compartilhar com a gente como é que foi o trimestre da empresa e por ter respondido aí todas as dúvidas que chegaram dos nossos leitores. Não, Figo, eu que agradeço, é sempre um prazer. Aqui em nome da M. Dias, eu gostaria de agradecer novamente aqui pela oportunidade.